Ok, estamos no ar para mais um estudo do NEP. Hoje é a segunda parte do estudo a respeito... Recompensas prometidas pelo desprendimento. Recompensas prometidas pelo desprendimento. E aí hoje é a segunda parte, que é justamente a parte do dever de casa, aquela parte em que nós separamos em grupos para poder estudar textos específicos de autores espíritas, espiritualistas, a respeito da passagem, né? E aí o estudo que está sob responsabilidade de João e Luigi, né? E aí vai conduzir aí o estudo para a gente. Bom, então só dando um informe que Luigi não vai poder estar com a gente hoje, certo? Por motivos aí de estudo e trabalho, mas foi muito rico ter feito essa pesquisa, né, de um tema que para muitos é desconhecido, assim, é um tema que a gente passa batido e de grande relevância porque nós ainda não conseguimos ter o desprendimento, né? Um tema que toca muito assim os nossos interesses, os nossos desejos, faz a gente refletir sobre uma porção de coisas. E hoje a gente vai ver uma série de textos, de comentários espirituais, que vão focar justamente na renúncia, né? nesse princípio que a gente tem que ter de vida, de viver com simplicidade, com poucas coisas. E tem uma narração belíssima assim, da Amélia Rodrigues, como sempre ela nos abrilhanta com o que ela traz de informações dos bastidores, dos entornos da perícope, né? E traz detalhes que nos ajudam a mergulhar dentro do texto. A Amélia é fantástica. Então a gente vai fazer a prece, depois vamos ler só o registro de Mateus, para a gente não perder muito tempo, e depois já passar para os grupos, né? Nós temos 5 grupos, e cada um vai ter mais ou menos aí 15 minutos para fazer sua explanação e a gente comentar um pouquinho em cima disso. Assim, pode ir lá para baixo. Na parte 2. Está carregando. Foi. Bom, então vamos fazer a nossa prece, né, para a gente poder se harmonizar, entrar em sintonia com os amigos espirituais, com Cristo. Então, serenemos os nossos pensamentos, busquemos concentrar nossa atenção na respiração, aproveitar esse momento tão precioso que nós temos aqui, todas as terças-feiras, aproveitar e receber as bênçãos do plano espiritual e também dar a nossa contribuição aos amigos que estão sofrendo, que estão precisando de mais esclarecimento e consolo do outro lado da vida e que com certeza com esse estudo, que tem como foco o Evangelho do Cristo, eles conseguem ter uma nova luz, uma nova perspectiva e renovar suas energias no plano espiritual. Amigo Jesus, nosso irmão, nosso mestre, todas as horas, aqui nos encontramos mais uma vez reunidos em Teu nome para estudarmos o Teu Evangelho à luz do Espiritismo e trazer para o nosso coração essas pérolas preciosas que enriquecem o nosso patrimônio espiritual e que são o verdadeiro tesouro, como Tu mesmo disseste. Nos auxilia através dos mensageiros que nos guiam com as intuições, com as boas ideias, com as experiências e que possamos, num clima de muita amizade, muita fraternidade, partilhar o que nós temos de melhor e ajudar-nos uns aos outros nessa caminhada. Fica conosco, Jesus abençoa cada um de nós que está aqui e também aos que não puderam se conectar conosco ou estarem presencialmente. Tu nos abençoe, nos dê a Tua paz e que assim seja. Então vamos lá, né? Vamos ler a perícope, trecho de Mateus. A gente sabe que está registrado nos 3 evangelhos sinóticos, só João não escreveu sobre a passagem. E está lá em Mateus capítulo 19, versículos de 27 a 30. Haroldo colocou como título As Posses e o Reino dos Céus. Lembrando sempre, né, para quem ainda não está ciente da informação, para quem já se esqueceu, que a gente fala assim, Haroldo nomeou assim, porque no texto grego não tem título. O texto grego é um manuscrito em pergaminho, que depois foi transformado no papiro, e o pessoal foi copiando, e o que chegou até nós chegou sem títulos. Então, o que tem lá é o texto corrido
sem divisões, sem números, sem capítulos, sem versículo. Então, cada tradutor coloca o título que ele acha mais apropriado para a passagem. Então, vamos lá ver esse trechozinho final das posses e do reino dos céus. Lembrando que a gente já viu a questão do moço rico e já viu também sobre esse tema aquela frase de Jesus, né, que era na verdade um adágio, um dito popular da época, do camelo passar pelo buraco da agulha. E nesse finalzinho a gente vai ver Pedro, né, que é um discípulo que é meio que um porta-voz dos outros, um apóstolo que é um porta-voz dos outros, indagando a Jesus algo que 99% daquelas pessoas queriam indagar e às vezes não tinham coragem. Pedro foi lá e perguntou. Depois de Jesus dizer, né, que era muito difícil um rico entrar no reino dos céus, aí Pedro diz a Jesus: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que haverá, pois, para nós? E Jesus lhes disse: em verdade vos digo que, se me seguistes, em verdade vos digo que vós que me seguistes no renascimento, ou na regeneração, dependendo da tradução, quando o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vos sentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe ou filhos ou campos por causa do meu nome, receberá o cêntuplo e herdará vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. Então a gente percebe aí uma questão bem prática de Pedro sobre o que eu ganho seguindo você, né? Já que é difícil um rico entrar no reino dos céus. Jesus assegura a ele que já teria um ganho nessa vida e na vida eterna, né? Na era vindoura, como algumas traduções vão colocar, na nossa visão, na experiência espiritual, vai ter muito mais coisas, né? Muito que a gente não tem nem como mensurar. Ele fala de cêntuplo da vida terrena e na vida espiritual a gente não tem como calcular, porque isso transcende matemática, é algo do espírito, a gente não tem como medir o tanto de coisa que a gente vai receber no nosso coração, certo? Então é uma promessa do Cristo. Por isso que é recompensa prometida. Você se desprendeu, teve a coragem de assumir o contrato com Cristo, você vai receber algo, né? E algo muito benéfico. Não é palavra de um sedutor que quer enganar pessoas, e, enfim. Não, é o mestre que está falando, né? É o ser mais puro que já veio aqui. Vamos para os grupos, né? Para a gente não perder tempo. Acho que o primeiro grupo é o de Kardec. Tá com Ismael, Elise e Nai. Acho que pelo menos Ismael e Nai já estão por aí, né? Então, Isso. Ismael vai começar falando, né? Isso. Meus amigos, ficamos então com Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 23, os itens 4 e 5, intitulado Abandonar Pai, Mãe e Filhos. Ele vai comentar justamente sobre essa aparente essa interpretação do abandonar pai, mãe e filhos, né? Do que significa, e muito disso a gente já discutiu, tanto na semana passada como em estudos anteriores, a questão de tirar o espírito da letra, né? Então, muitas coisas, como muitas coisas já foram faladas, eu me permiti, nesse texto, dar uma explorada melhor, né? Viajar um pouco, vamos dizer assim. Fazer algumas reflexões, que é o que o dia de hoje se propõe, né? Então, a gente reservou alguns trechos aí. Kardec vai então dizer o seguinte: sem discutir as palavras, essas palavras enigmáticas aí, deve-se aqui procurar o pensamento que era evidentemente este: os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas. Então, o que Kardec está fazendo aqui, obviamente, nitidamente, tirando o espírito da letra, né? Tanto é que ele fala, sem discutir as palavras, as mesquinhezas da palavra, abandonar, odiar pai e mãe, que de fato a gente sabe que era por causa da pobreza do vocabulário hebraico, né? Que, enfim,
Jesus não estava dizendo de fato para que se abandonasse, para que se odiasse pai, mãe e filhos. É muito mais, como ele vai dizer mais à frente, uma figura de linguagem, uma hipérbole, né, para trazer um significado espiritual. Aí ele vai dizer assim, vamos procurar o pensamento por trás disso, né, o espírito dessa letra. E aí ele vai dizer que, essa frase interessante, né, os interesses da vida futura em relação aos interesses humanos, os interesses atuais e muito, vamos dizer assim, imediatistas do ser humano, né? E aí eu fiquei refletindo um pouco sobre essa frase, porque a gente fala muito sobre sobre o nosso futuro, sobre a nossa evolução, né? Mas às vezes assim eu percebo o comportamento em geral das pessoas, sobretudo, enfim, na sociedade em geral, onde não impera a compreensão da pluralidade de vidas, enfim, da compreensão espírita. A gente sabe que a gente precisa ter uma noção de que a comunidade espírita é muito menor em relação à comunidade geral, né? Então, essa nossa visão, às vezes a gente tem que sair um pouco da nossa visão para entender o todo. Então, em geral, as pessoas, elas pensam muito no futuro, pensam muito em construir posses, em construir patrimônio, e em construir virtudes, em construir também uma inteligência emocional, sentimental. Algumas pessoas já se prostam a isso, mas eu percebo que em geral, há um comportamento às vezes contraditório de inconsequência nosso, né? A gente termina às vezes deixando muito mais o imediatismo vir à tona, e a gente não lembra dessas leis que existem, a lei de ação e reação, da colheita. Então, como é que a gente... Aí eu fui me fazendo alguns questionamentos quando eu estava lendo esse texto, né? Como é que a gente deve viver a nossa vida? Viver a vida como? Diante desse pensamento, né? De que esses interesses do futuro devem prevalecer em detrimento das coisas imediatas e materiais. O que vale a pena deixar e manter? O que vale a pena abandonar ou não abandonar? Quais desses interesses eu devo nutrir? Né? Porque cada vez mais interesses surgem, né? Não sei se vocês concordam comigo, mas existe cada vez mais distrações e interesses diferentes, coisas interessantes e coisas fúteis, né? Por exemplo, há uns anos atrás a gente não tinha videogame, por exemplo. E hoje videogame às vezes é parte essencial de muitos jovens aí que às vezes terminam exagerando, ficando o dia todo nessa realidade virtual. Isso só como um exemplo, né? Então, quais os interesses mais essenciais para a nossa vida, né? E por outro lado, eu pensei assim, também fazer um contraponto, porque às vezes a gente fica pensando muito no futuro e não vive o presente, né? Então, além de pensar nos interesses da vida futura, a gente precisa entender que é uma construção do que a gente planta hoje, né? Então, a gente precisa estar presente nos momentos da nossa vida. Às vezes a gente está sempre... eu tô numa ocasião, às vezes, pensando sempre o que eu vou fazer depois, ou no celular, planejando algo que vai vir, e eu termino não vivenciando aquele momento, né? Presenciando esse momento. Bom, aí eu botei aqui também que a gente deve controlar a nossa ansiedade, né? Porque a gente fica pensando muito nesses interesses da vida futura. E aí eu vi um dado hoje interessante. Olha que coisa interessante, um dado científico, um estudo recente de que o país no mundo que tem mais crises de ansiedade, pessoas com mais crises de ansiedade, é o Brasil. Interessante, né? Óbvio que existe todo um contexto por trás disso, de receios nossos nos tempos que vivemos,
Mas é interessante como a ansiedade tem a ver com isso, com essa sensação de que eu não controlo direito o presente e o futuro. Enfim, tudo isso é uma digressão aí dessa frase, né? Continuando, porque esse pensamento está de acordo com a substância da doutrina de Jesus, ao passo que a ideia de uma renunciação à família seria a negação dessa doutrina. Então, o espírito da mensagem é esse, não de negação à família. Isso fica muito claro. Tinham elas, as palavras, por fim, mostrar, mediante uma hipérbole, uma figura de linguagem, né, que exagera nas palavras, quão imperioso é para a criatura o dever de ocupar-se com a vida futura. É a mensagem que Kardec evidencia, a preocupação com a vida futura. O próximo slide vai só complementar em relação a esses nossos deveres da vida futura e desses interesses, né? Como a gente vinha discutindo, quais são os interesses essenciais. Nai, se quiser interromper, fica à vontade. Quais são os interesses mais importantes para a nossa vida? Ou os deveres, como ele vai colocar aí. É que, eu achei essa frase bem forte, bem interessante. É que, então, há deveres que sobrelevam a outros deveres. É uma questão de prioridade. Aí, muitas vezes a gente tem que fazer escolhas, né? E ele vai dizer o seguinte: formigam no mundo os casos em que são necessárias as mais penosas separações. Nem por isso, entretanto, as afeições se rompem. Ele vai dar os exemplos do... Veja quantos exemplos a gente tem de renúncia, de afastamento temporário, né? Pessoas que têm que viver à distância. Hoje a gente vive num mundo tecnológico, a gente consegue ter mais contato. Mas imagine você partir numa época que não existia internet, você tem que ficar se correspondendo por carta e vivenciar aquela falta, aquela saudade, né? De pessoas queridas, familiares. Eu coloquei uma foto aí de um militar se despedindo da família, militar americano, porque assim, até viralizaram muitos vídeos, né, nos últimos anos de americanos que se despedindo, tem que passar muito. Existe uma cultura forte lá de prestar o serviço militar, né? E eles já vivenciaram várias guerras, então isso é um constante na sociedade americana, não tão na nossa como na deles, dessas despedidas, essas partidas, essas voltas. Mesma coisa com a emoção do encontro, é também a emoção do reencontro, né? Então tem vídeos também de reencontros emocionantes, assim, até com animais de estimação, o cachorro reencontrando o dono, anos que não vê, fica emocionado, nitidamente emocionado. É muito bonito isso. Mas, então, são exemplos dessas renúncias que a gente tem que fazer muitas vezes, né? Por exemplo, eu estou aqui no Ceará, a Larissa também no Ceará, longe das nossas famílias, justamente como parte dessa renúncia. Então, me identifiquei bastante. É por isso que inclusive, esse momento aqui do NEP é algo muito revigorante para mim e é algo que eu procuro reservar sempre, porque refrigera bastante, assim. É o meu contato com a Paraíba semanal, sempre. E isso me dá uma energia que vocês não têm ideia, assim. Vou continuar aqui, senão vai estar me emocionando. Pronto, meus amigos, acho que era isso. Nai, passo a bola para vocês, se você tiver algo para complementar ou alguém quiser falar algo, que eu já falei muito. Não, só para complementando esse slide aí, tá dando para o quê? Escutar? Só complementando esse slide aí de Kardec, que ele traz outros exemplos, né, de como ocorrem essas penosas separações. Por exemplo, a mulher tem que casar, tem que seguir o esposo e largar a mão não, se afastar da família, ou em alguns casos profissionais. E aí, eu lembrei muito
e depois refletindo, assim, como tem muito a ver com essa passagem. A minha ida pro Amazonas, quando eu fui para lá, né? Eu estava com uma proposta de trabalho muito boa aqui e de repente surgiu a oportunidade de ir para lá. Mas era um momento muito turbulento aqui na minha família, porque meus pais passaram por uma separação, estavam no processo de divórcio e foi bem tumultuado, então eu era meio que um alicerce para eles aqui, já que meu irmão não estava. Então foi muito difícil para mim tomar a decisão, vocês imaginam, né? Eu como bióloga ter a oportunidade de ir para o Amazonas, mas ao mesmo tempo abrir mão de estar nesse momento doloroso aqui com minha família. Tanto que eu fui até fazer uma consulta com um cara que faz um trabalho bem legal aqui com a juventude, ele também faz trabalho de tratamentos espirituais, porque realmente era uma coisa que me angustiava, né? Deixar meus pais nesse momento. E aí eu fui, acabei decidindo ir. E eu vejo hoje em dia que, tipo, lá foi o meu maior encontro com o Evangelho. Eu reaprendi a amar e respeitar as pessoas, sabe? Foi o meu reencontro comigo como espírita, com um centro espírita, com mediunidade. Foi lá que eu abri os caminhos para ter essa oportunidade de encontrar o NEP, de estar aberta para o NEP e todas as minhas experiências dentro do espiritismo com o Evangelho aí em João Pessoa, sabe? Então, eu identifiquei mesmo, assim, eu acho que esse meu caso é justamente isso aí. Essa dor de você ter que se separar da família para alguns deveres, mas que, na verdade, a gente não sabe o que esse dever espera. E, realmente, esse meu dever, essa minha ida foi meu encontro com Jesus, né? A besta se emociona, né? Lógico. Porque realmente foi assim, sabe? O meu reencontro com o espiritismo e aí eu acho que essa passagem me marcou muito por isso, porque especialmente essa parte assim, né? Por mais que você passe por penosas separações, as afeições nunca se rompem. Ai, gente, desculpa. É porque realmente foi um momento muito dolorido ter que tomar essa decisão, sabe, lá. E eu ver tudo o que me trouxe de chegar até aqui, esse encontro com o Evangelho, assim, eu só posso ser muito grata mesmo. E chega assim, eu não consigo parar de falar mais, me expondo e chorando aqui em público, né? Mas é isso. Valeu, Nai. Fortes emoções no NEP, meu amigo. Foi pesado esse texto de Kardec, viu? E o bom é que ele foi para as duas pessoas que passaram. Que passaram aqui que estão longe, eu nem me liguei nisso. Eu saí jogando as pessoas e caiu. Não, foi a mãozinha da espiritualidade ali. Inclusive o texto que eu peguei, eu tava precisando muito. Caramba, foi muito importante pra mim também. E aí, vamos lá, 15 minutinhos, já deu. Próximo grupo, Elis não tá, né? Elis tá? Hoje João sendo João. Mayara tá aí quietinha. Vamos lá, grupo 2, Gabi, Isabela, Samara. Só tem eu hoje. Gabi não pôde vir. Isa também não. Gabi então, não pôde vir, Isa também não. Gabi, ela tá ajudando manhã, que manhã acidentou-se. Ela tá com o pé engessado, aí manhã ela tá dando apoio. Ela caiu de uma escada. Ai, meu Deus. Não muito grande, mas... Só quebrou o dedo mindinho, tá tudo bem, tá tudo bem, em paz. Tudo bem, mas tá lá cumprindo o dever de filho dela, cuidando da família, tá vendo? Isso. Vamos lá, Samus, é o de Amélia, que é um texto lindíssimo. Isso, é um texto muito bonito e a Amélia, ela faz toda uma descrição do ambiente e assim, a gente conseguiu identificar três pontos assim primordiais porque o texto em si, ele traz muitas informações, traz muitas reflexões. Se a gente for destrinchar ele, dá para falar e falar e falar. E aí a gente se ateve a 3 pontos principais. Que o primeiro deles, né, é falando do ambiente, de onde Jesus estava e por onde ele optou percorrer, né, que foi na Transjordânia.
que ela até coloca, né? Ele desejava cimentar a palavra de luz no solo dos corações que a desconheciam. Optou, portanto, em subir a Jerusalém, vencendo as paisagens ressequidas e ingratas da Transjordânia. E aí ela fala também, né, que ele poderia ter ido pela Samaria novamente, mas aí ele decide não ir por lá. E aí, nesse momento, ela faz essas colocações do local, e aí vai falando também vai dando, né, os porquês desse lugar e fazendo comparativos com a humanidade, que pelo menos foi o que eu fui identificando. Ela vai falando, né, era necessário fecundar o solo difícil com o adubo do sacrifício e encorajar os depositários dos divinos bens, acomodados na indolência e indiferentes com a esperança e a motivação para o cultivo do amor. Então, através de toda a trajetória que Jesus já vinha fazendo, e até já se encaminhando para Pedro poder questioná-lo, né, dentro dessa situação, ela vai construindo de maneira muito interessante. E ela coloca também que esse ambiente tinha muita indiferença, pelo que eu consigo identificar, né? E aí ela até diz, né, que a indiferença é bafio e mortífero, às vezes pior do que o ódio, o amor que enlouquece explodindo em ira. Ela é a manifestação mórbida do amor que está morrendo. Então, vai tratando, né, vai dando todo o cenário para nós. Pode passar, Diego. E aí o segundo momento é quando Pedro questiona, né? Que aí, pelos acontecimentos todos, ela vai falando que através de tudo que estava acontecendo e se delimitando, Pedro questiona. É nesse momento que Pedro questiona, né? E nós que deixamos tudo e te seguimos. E aí eu consegui perceber que ela trouxe muito para o nosso lado humano, o nosso lado das nossas dificuldades, e fez essa colocação assim, porque ela faz uma observação nessa fala dele. Ela diz assim: havia sede de ternura e recompensa. E aí ela começa a falar sobre o amor, sobre a nossa perspectiva de amor e sobre o que acontece quando a gente ainda não sabe verdadeiramente amar. E aí ela fala: quando ainda não se sabe amar verdadeiramente, sempre se aguarda a retribuição. O amor, porém, se basta a si mesmo. Preenche o coração de quem o doa e vitaliza o daquele a quem é oferecido. Autossuficiente, enriquece e justifica-se. Não vem de fora, nem se manifesta com ruído e excentricidades. Surge espontâneo de dentro de cada ser e exterioriza-se como um perfume suave que termina por impregnar. O amor é pleno e o seu fruto, o resultado, é sempre o amor, pois que, procedente de Deus, a ele retorna. Na primeira fase da sua expressão, quando ainda frágil, o amor pede resposta, espera compensação. Ao fortalecer-se, renuncia aos interesses menores e prossegue amando. Então, nesse momento, Pedro ainda estava nessa necessidade de ter respostas sobre as escolhas que ele estava tendo. Então, se eu estou me doando, o que vai acontecer comigo? Essa doação vai gerar algum resultado? Era o que ele queria saber naquele momento. Porque ele ainda não estava com esse sentimento do amor fortalecido, de entender que por mais que naquele momento ele estivesse renunciando a muitas coisas, só de seguir o mestre já estava sendo grande recompensa. Pode passar. E aí o terceiro momento trata-se de quando a gente escolhe seguir a Jesus, que foi exatamente ela dando a explicação desse processo dos discípulos e do processo de Pedro de ter escolhido a seguir a Jesus. E quando ela coloca bem fortemente de que a opção de seguir o Cristo é algo que não se dá de uma hora para outra, mas também não se dá com a gente pensando demais.
é um processo que ele tá bem ali no meio. Você nem vai de impulso, que é para não desistir, mas também nem vai raciocinando muito, que é para não perder o tempo. E aí ela fala, a opção por Cristo é uma decisão de largo tempo, sem o entusiasmo da primeira hora, que passa e leva à desistência, nem a reflexão muito demorada, que perde a oportunidade. E aí ela vai falar de quando decide seguir, né? Estes, os decididos, que elegeram segui-lo, mesmo em soledade, tendo a sua solidão com ele, o que vale a plenitude, sem os demais. E isso foi algo que me tocou muito, porque muitas vezes, eu particularmente, ainda não me sinto seguindo Jesus, tendo essa perspectiva, de fato, me doando realmente. Porque se ainda em muitos momentos, mesmo buscando ter atitudes boas, estar me melhorando constantemente, eu ainda tenho fortemente essa solidão profunda em alguns momentos, em períodos que a gente passa por alguma dificuldade e tudo mais, se eu sentisse realmente esse conforto do Cristo dentro de mim, eu teria essa plenitude, que seria o mesmo que abandonei a todos e decidi seguir o Cristo, e agora tenho essa plenitude dentro de mim, que pra mim não é que não importe não ter as outras pessoas, mas eu consigo compreender para além do aqui e do agora, da matéria, e eu sei que os laços são muito mais fortes, né? Os laços que nos ligam do que somente a presença física. E aí ela prossegue. Ao lado dessa agradável e confortadora companhia, em outros deambulantes, encontra a sua real família, aquela cujos laços não se rompem e cuja vitalidade não perece. E aí, dentro desse contexto de escolher ao Cristo, ela vai fazer algumas outras colocações, e aí falando sobre até mesmo o posicionamento, né, dos cristãos, do verdadeiro cristão. E aí ela vai trazer a questão do roteiro. Escolhido, né, seguir o Cristo, vem o nosso roteiro, que surge a necessidade do equilíbrio na conduta. Não disputar lugares, não se opor à lisongia, não ser o primeiro. Ter sempre a consciência, não se expor à lisongia e não ser o primeiro. A consciência do dever leva o discípulo ao serviço e ao silêncio do eu. A maior ambição estabelece que se deve apagar que se deve se apagar para que ele brilhe. No caso, enxergo muito isso, não na perspectiva da figura do Cristo, mas da mensagem. Nós, enquanto também porta-vozes dessa mensagem. Cartas vivas, como na as cartas vivas do Evangelho. Uma só coisa lhe basta: servi-lo, através da humanidade inteira, sua irmã. Mesmo que todos o tenham em último lugar, ele faz-se o primeiro na ação do bem e da caridade. O mais não importa. E aí ela traz, né, a questão dos muitos últimos serão primeiros e muitos primeiros serão últimos, dependendo da situação e da nossa colocação, né? Nós podemos ser os últimos nas vistas da sociedade para muitas coisas, mas a gente pode estar buscando ser os primeiros diante da nossa reforma íntima, do nosso melhoramento interno. E é mais ou menos isso que a gente conseguiu refletir desse texto. Só uma coisa, eu me lembrei de uma música de Zé Ramalho, que é ele fala assim: tá vendo aquele prédio, moço? Ajudei a levantar. E ele vai se queixando, né, porque ele construiu o prédio, ele não pode entrar no prédio, construiu a escola, a filha não pode estudar lá, construiu a igreja e aí finalmente ele pode entrar. E aí ele vai se queixar de Jesus, né? Aí, meu Deus, o que está acontecendo, né? Porque Deus, Jesus, Santíssima Trindade, para católico é tudo a mesma coisa, né? Mas por que está acontecendo aí? Aí Jesus pega e fala assim: foi eu que criou a terra, enchi os rios, fiz a serra, não deixei nada faltar. Hoje o homem criou asas e na maioria das casas eu também não posso entrar.
E aí realmente é isso, é tipo, é o mais puro desinteresse. Ali, por trás, o único interesse de Jesus que ele tem é a nossa melhoria e o nosso bem, mas não é uma recompensa própria, né? A mensagem ela é mais forte. Não, essa narração de Amélia, assim, ela é fantástica, sobretudo no comecinho, porque ela faz, vou ser bem breve que o tempo já está esgotando, ela faz um panorama geográfico e o título diz assim, ó, na Transjordânia, tracinho, a liberdade. Né? Então, trans tem a ideia de você estar num movimento. Jordânia é Palestina. Então, ela vai dizer que Jesus, como a gente viu, ele já está numa parte final da missão dele. Ele sai da região do norte da Galileia e está se dirigindo para o sul, para Jerusalém. Ele poderia passar pela Samaria. Ela fala que tinha um caminho, como Samara disse, mais tranquilo, mas ele vai para um caminho mais difícil. E ela quer mostrar, a Amélia no texto, que essa Jordânia, que hoje, até ainda hoje é assim, que predomina mais de 80% da região é desértico e um deserto de pedra, só em torno do Rio Jordão que você vai ter alguma coisinha de planta, algo mais verde, né? Com a tecnologia que os israelenses desenvolveram, conseguiram fazer outros processos de dessalinização, mas assim, na época do Cristo não tinha isso, era o Rio Jordão, cruzando a Palestina inteira de norte a sul, o Mar da Galileia, lá embaixo o Mar Morto, e em torno disso você tinha ali um pouco de vida verde. O resto, gente, é aridez total. Aridez total. E aí a Amélia vai dizer que essa aridez da Palestina é semelhante à aridez dos nossos corações. A gente vive essa aridez, né? Então, é justamente o percurso que Jesus faz. De norte a sul. Esse aqui, ó, da direita, que é a região da Transjordânia. Exato, né? Exato. Aí ele vai por lá. Ele poderia ir pelo lado esquerdo, ladeando o Jordão, pela Samaria. Exato. Mas ao invés de ir pelo lado esquerdo do Rio Jordão, isso, que é o mais... Era o caminho já comum dos judeus, ele vai lá pelas Decápolis e vai descendo, né? E vai descendo pelo outro lado. Então, assim, é um lugar de muita aridez, que só tem oásis, literalmente falando, próximo ao Jordão e em algumas localidades assim bem remotas. E a Amélia vai dizer, da mesma forma é o coração humano e a jornada humana rumo à iluminação. Então, se você conseguir passar por esse deserto de aridez, se você conseguir passar por essa prova, né, de caminhar, não desistir, persistir como Cristo fez, chegando até o seu destino final, você ganha a sua liberdade, que é o que? A conquista da vida eterna. Então, assim, se a gente... tá difícil, tá muito suor, tô com sede, né? E muitas vezes você não pede ajuda, quer ir sozinho também, tem gente que quer sair correndo, e eu vou fazer isso sozinho, gente, não faz. Então, assim, tem que ter todo um preparo, se agarrar com Cristo na fé mesmo, que não vacila, saber que Ele está toda hora nos momentos que a gente está de solidão. E o que Samara fala não é privilégio, no bom sentido, no mau sentido de ninguém. Os grandes santos da humanidade, Chico Xavier, todos eles tiveram momentos muito difíceis na vida. Há relatos na obra de São Francisco que ele se isolava numa caverna e chorava horas, porque ele estava se sentindo sozinho, totalmente sozinho. Não pela presença do Cristo que não estava com ele, mas a incompreensão humana, né? Ele estava num contexto humano. Então, assim, a gente passa por esses momentos, mas se você tem fé, eles são superados. Aquilo não derruba você, não faz você desistir da sua convicção. Porque tem muita gente que sou cristão, está empolgado. Primeira dificuldade, abandona, né? Não sou mais cristão, isso não dá para mim, isso não tem recompensa nenhuma. Cadê a recompensa? E a gente não tem paciência de continuar palmilhando o caminho, vencendo o obstáculo, passando por cima de pedra, para chegar na terra prometida, né? Na alegoria bíblica do Velho Testamento, onde vai manar leite e mel, que é um lugar de fartura espiritual. Então a gente ainda está numa estrada imensa, né? Nas encarnações. E se desistir agora é pior. A gente vai ficar só rodando ali estacionado. Então a mensagem de Amélia é isso. A gente tem que atravessar esse processo, esse lugar árido, para conseguir a liberdade. Não tem outro jeito. O caminho é estreito, a porta é estreita, mas é uma garantia de chegar no futuro glorioso. Fora isso, são as ilusões da matéria que vão nos encantar ali mais ou menos, mas depois deixam um vazio, né? Mas é bonito como ela pega a geografia do lugar e coloca a jornada da alma, sabe? Ela coloca a jornada de um peregrino lá na Transjordânia com a jornada da nossa alma em busca de Deus. O texto é fantástico, porque aqui não dá tempo para vocês esmiuçar tudo. E é interessante também porque Humberto de Campos faz a mesma coisa no capítulo Comunhão com Deus, quando Jesus está andando com João e pede para João observar um agricultor cavando um poço.
E ele fala, né, que a aridez do solo, aquele buraco ali até chegar na água, é também o percurso que a alma faz, né? E aí aquele trabalho ali daquele agricultor, sabendo que Deus havia provido água através das chuvas, então que ele não desistisse de cavar porque ele ia chegar no manancial de água que estava lá embaixo. Estava escondido. Estava escondido, Você podia dizer, exatamente. será que tem água aqui? Mas Isso. E aí o agricultor ali cavando na aridez até chegar lá na água. E o último comentário que eu queria fazer também, pegando um pouco um gancho do que Samara falou sobre a questão do tempo, para a gente fazer isso. É muito importante que a gente observe as lições e que a gente observe as lições e a gente não se desespere, né? Porque assim, às vezes o primeiro impulso de uma pessoa pode ser, mas passar por um deserto e tal, né? Se a gente tem uma visão imediatista da vida, né? A pessoa geralmente vai sofrer muito. A pessoa pode até ter problemas emocionais, porque ela pode ver assim, mas eu não estou conseguindo ter essas dificuldades, meu Deus, eu não posso pecar, eu tenho que ser uma pessoa perfeita, eu tenho que ser um espírito iluminado. Isso pode causar um problema sério nas pessoas. Excesso de cobrança, de culpa. E que a fala de Amélia ela é muito pertinente quando ela diz, gente, não é do dia para a noite. E quando a gente tem consciência da imortalidade do espírito, aí é que a gente percebe, olha, a nossa vida atual é um passinho. Se a gente conseguiu dar um pequeno passo, que coisa boa. Já é muita coisa para a nossa vida. Não é a velocidade, é a constância. O que importa aqui é a constância, né? É a maratona. Vamos lá, terceiro texto. Vamos lá, maratona. E meia maratona de João Pessoa está chegando. Acho que eu vou tentar me inscrever. Vamos lá. Nayara está dizendo que Sérgio faz parte do núcleo de enciclopédias. Temos um novo D, né? Temos um novo Denis aqui. Denis. Que citava de Pernambuco. Livro tal, capítulo tal. Ok, gente, é o nosso grupo. Tem 2 textos de Emmanuel bem legal. E aí somos eu, Maiara e Ramon. Eu vou passar a palavra para Ramon, que começou construindo os slides. Então, esse texto, né, do livro Fonte Viva, eu aproveitei para ler no Evangelho lá de casa, porque é sempre o livro que manhã lê, né, o Fonte Viva. Aí, como eles estavam viajando, eu aproveitei para ler. E foi interessante porque todas as mensagens giravam em torno dessa questão da recompensa, da retribuição e da doação, né? Você doa e tem a retribuição. Então as mensagens estavam muito sintonizadas. E essa mensagem fala justamente sobre isso, né? Essa retribuição. Simão Pedro, que desejou saber qual lhe seria a recompensa pela adesão à Boa Nova, viu de perto a necessidade da renúncia. Quanto mais se lhe acendrou a fé, maiores testemunhos de amor à humanidade lhes foram requeridos, né? Então a gente percebe que tá aí a recompensa, né? Se a gente se desenvolve na questão da fé, a gente vai ter que dar o testemunho realmente da fé. E tá aí a nossa retribuição. É a oportunidade de provar realmente esse desenvolvimento. Aí ele cita outro exemplo. Quanto mais conhecimento adquiriu, a mais ampla caridade foi constrangido, até o sacrifício extremo. Então, para os padrões aqui da Terra, a gente... isso é retribuição? Claro que não, né? Mas quando a gente analisa por um olhar mais purificado, vamos dizer assim, a gente percebe que a partir do momento que a gente consegue ser caridoso, né, colocar em prática esse conhecimento, essa oportunidade é a própria retribuição, né? E no próximo slide, né, no final, que eu vou deixar para os meninos Diego e Mayara comentarem, ele conclui muito bem, né? Deixando claro justamente qual é a nossa retribuição. Eu vou deixar para vocês falarem.
Maiara, quer falar? Maiara? Oi, gente. Foi mal. Oi. Ari, comenta nessa parte e eu falo um pouquinho da questão da honra de ajudar. Certo. Beleza? Pronto, então. Aí, logo no finalzinho, né? O Emmanuel vai comentar, fazer os comentários finais. Os que a gente achou mais interessante foram, de fato, o primeiro e o último. E porque durante o texto ele cita vários exemplos, né? E aí ele vai falar o seguinte: não se formam cristãos para adornos vivos do mundo, e sim para a ação regeneradora e santificante da existência, né? Então, justamente o que Ramon falou, se a gente está esperando uma recompensa material, a gente não se iluda, né? Exatamente. Não assuma o compromisso. Procura teu mestre, outro guru, que você queira aí, mas Jesus não dá certo. E aí, ó, no final: se deixaste, pois, por devoção a Jesus, os laços que te prendiam às zonas inferiores da vida, recorda que, por felicidade tua, né? Se você abandonou tudo aquilo que já era ruim e que você não entendia que era ruim, né? Recorda que, por felicidade tua, recebeste do céu. Aí são 3 pontos: a honra de ajudar, a prerrogativa de entender e a glória de servir. E aí, quando a gente estava discorrendo no nosso dever de casa, ali comentando, aí eu dei a seguinte ideia: olha, gente, nós temos 3 pontos no final. E Emmanuel, ele não usa palavras à toa, certo? Então vamos fazer o seguinte: cada um vai ficar com uma recompensa e vai trazer uma reflexão sobre essa recompensa. Beleza? E aí Maiara ficou com a primeira, que é a honra de ajudar. Vai lá, Mai. Vai, diva! Eu tinha dito pra tu falar logo o teu, mas tudo bem. Vamos lá, gente. Eu não discorri muito sobre. Na verdade, estava aproveitando enquanto os outros grupos estavam fazendo suas reflexões para pensar um pouco sobre isso. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim. Estamos. Beleza. E aí, fiquei pensando nisso, que Diego muito bem pontuou, de que Emmanuel ele não utiliza palavras vãs, e realmente chamou muita atenção, porque é a última frase do texto, ele vem falar sobre esses 3 itens aí, que são as recompensas que a gente deve agradecer, levantar a mão para o céu e agradecer, que enquanto seguindo Jesus, a gente tem essas 3 recompensas. E aí eu fiquei com a da glória, a honra de ajudar, né? E eu estava refletindo sobre a questão da honra, que, na verdade, uma das interpretações que a gente pode atribuir, honra é algo, uma característica, algo que você recebe, que lhe distingue dos demais, e que você tem um merecimento para isso. Então, você se distinguiu dos outros por algum mérito seu e você recebeu uma honra. É algo realmente muito, muito positivo. E essa honra, ao contrário das coisas da terra, que seria uma posição, seria um reconhecimento dos outros, algo nesse tipo. A honra que Emmanuel vem falar para a gente é essa honra de ajudar. Então, você deve agradecer aos céus por você receber essa oportunidade de ajudar o outro. Que aí já entra um pouco na questão de servir de Ramon, que eu não vou dar spoilers, mas eu achei muito interessante isso, de você praticar a verdadeira caridade. Você deve agradecer a Deus por receber essa honra de ajudar o outro. Achei incrível o câmbio.
é um pouco do que Ramon falou. Como assim a recompensa é a caridade? Como assim a recompensa é o sacrifício, né? E às vezes isso buga a nossa A cabeça. expressão foi, oxe. Oxe. É um paradoxo, mas as mensagens do Cristo são paradoxais. As mais fortes são paradoxais, para chocar a lógica. Tanto é que tem minha gente, a sociedade, ela inverte muitos valores. É verdade. A gente tem que pensar que a moral do Cristo é outra vibe. Sabe? Por isso que eu falo brincando, mas tem um fundo de verdade. Quando sobra um tema do NEP, ao invés de dizer, pessoal, nos ajude, venha compor um estudo, facilitar e tal. Eu digo, olha, surgiu uma oportunidade única. Porque de fato é a honra de contribuir, da sua parcela de contribuição. Inclusive, estamos com uma oportunidade aberta para a semana que vem, né? Eu estou com estudo e estou esperando uma dupla aí para compor o grupo comigo. Mas aí, ó, fica aí o convite. Convite da honra de ajudar. Então, gente, o segundo tópico é a prerrogativa de entender. E eu escolhi isso porque eu nunca parei para pensar o que é prerrogativa. Porque prerrogativa é um termo jurídico, né? Muito utilizado. E aí eu escrevi um textozinho só para eu não me perder nas ideias, né? Eu fiz algumas reflexões logo depois do estudo. E aí, prerrogativa é um privilégio que se tem acerca de uma determinada situação. E privilégio é algo de que temos direito antes ou acima de todos os que estão ao redor em um determinado grupo. Então, por exemplo, a prerrogativa ela, surgiu etimologicamente, né, de uma situação em que, por exemplo, as pessoas iriam votar acerca de um determinado tema, e aí quem tinha a prerrogativa tinha o direito de votar primeiro, né? Então, a prerrogativa está associado a uma questão de aquela pessoa ter um direito, antes de todos. É o pré. Vem É o antes, pré. Né? É o antes. Tem alguma coisa antes dos outros. E aí, tendo isso em vista, eu comecei a me questionar sobre prerrogativa de entender. Seria a prerrogativa uma ação, aliás, seria o ato de entender, né? Uma ação que nos proporciona alguma forma de prerrogativa, ou seria o próprio entender a prerrogativa? Será que porque eu entendo o meu próximo, isso vai me dar uma outra prerrogativa, algum tipo de prerrogativa no céu, porque eu entender aqui? Ou será que o ato de entender em si é uma prerrogativa? Acho que sim. Né? E aí, ao refletir um pouco sobre a questão de Emmanuel, né, a primeira opção parece não ser a mais acertada, né, para a lição, pois nos traz uma ideia de uma recompensa obtida em troca de uma determinada ação. Então é quase um mercantilismo. Eu peguei, eu entendi, e em troca eu vou ter uma prerrogativa no céu. Além do mais, a gente tem essa preposição de, que tende a reforçar o segundo ponto de vista. A prerrogativa de entender. O ato de entender em si é uma prerrogativa que nos é conferida. No meio de tantos ignorantes, você entende. Você tá ali. E aí, como portadores de algum privilégio, seria natural que todos se mostrassem obrigados a nos entender o ponto de vista em uma determinada situação. Se a gente é detentor de prerrogativa, todo mundo tem que se calar para nos escutar. Mas Emmanuel nos convida ao contrário, a termos o privilégio de entender o próximo. Parece contraditório quando observamos tudo do ponto de vista material, mas o ato de entender pode se expressar em si mesmo uma retribuição de Deus para conosco, pelo simples fato de nos mostrarmos inclinados a seguir esse caminho de paz, conciliação e tudo mais que o entender tem a nos oferecer. E, de fato, entender o outro é uma coisa que nos traz muita paz, né? Eu acho que não só o outro, né? Entender a situação que a gente está passando, entender, ter uma compreensão mais apurada das coisas. Com certeza. Eu falei do outro mais pelas situações que eu passei ao longo da semana. Eu tive umas situações de desentendimento, né? E foram situações assim que me magoaram bastante ao longo da semana.
Mas quando eu li esse texto e aí eu parei para pensar sobre o entender, eu ficava quase como um mantra, né? Prerrogativa de entender, prerrogativa de entender. E isso foi uma coisa que me ajudou muito a me tranquilizar. Eu fui buscar os meios de entender melhor a posição da outra pessoa, do porquê a outra pessoa estava agindo dessa ou daquela maneira. E foi algo que me trouxe uma paz de espírito. E aí a gente vê como entender, ela é uma recompensa, em detrimento do julgamento, em detrimento do cultivo da raiva. E, de fato, foi algo que me trouxe uma paz de espírito que foi muito importante para mim nessa semana. E aí essa foi a minha reflexão sobre a prerrogativa do entender, de entender. E a glória de servir. Pronto, e para finalizar, né, a última frase que Emmanuel coloca é a glória de servir, né? Se a gente analisar também com os olhos da matéria aqui, né, a gente vai perceber que pode haver uma contradição, né? A glória de servir, né? A gente muitas vezes encara o serviço como algo banal ou algo de segunda categoria, né? Mas na verdade Jesus ele vem trazer o inverso, né? Que é o serviço, é a gente ser útil, é a gente ser humilde, independente da circunstância, a gente se mostrar pronto para o trabalho, pronto para ser útil para aquela pessoa, independente da situação, né? Mesmo que a gente tenha que se rebaixar, a gente vai ser glorificado, né? E essa glória, ela não vai ser necessariamente aqui na terra, mas ela vai ser justamente no reino dos céus. E essa construção é contínua. Então, à medida que a gente for trabalhando, a gente se fizer útil, né, para as pessoas, a gente se servir, né, tanto ao outro como a nós mesmos, a gente vai alcançar essa glória que tanto é falado no Evangelho. De certo modo é um caminho, né? Assim, ele dá o passo a passo de um caminho. Ajudando, você consegue aos poucos entendendo. E eu entendo essa glória de servir como aquele sentimento de dever cumprido que a gente tem. Sim, então. Sim. A glória de servir, verdade. E Jesus, acima de tudo, foi o maior servidor de todos. Realmente um passo a passo. Esse texto é muito bom. O que eu estava pensando aqui vocês falaram de Jesus como o exemplo maior desse serviço, dessa glória de servir, e o texto também fala um pouco dos testemunhos, das renúncias. Tem uma expressão que eu sempre ouvi muito, desde pequeno, porque eu vivia no meio evangélico, né? Que é que Jesus morreu por nós, né? Isso vira mais ou menos um mantra. Ele morreu por nós, falando muito do sacrifício da cruz, dos símbolos do sangue. E eu ficava achando muito estranho isso, porque não fazia sentido para mim. Porque assim, eu penso que morrer por alguém é um sacrifício enorme, mas morrer por alguém é algo que, por exemplo, um filho vai fazer aliás, um pai faz com um filho com um pai, um soldado faz em relação ao seu país, à sua nação. Mas o sacrifício de Jesus não foi só morrer por nós, ele viveu por nós. O sacrifício do corpo foi só um ínfimo aspecto desse serviço dele, esse servir dele. O serviço dele foi muito mais a vida e o exemplo do que esse sacrifício corporal. E esse compromisso que ele tinha com a humanidade, que é um compromisso dos espíritos superiores mesmo, que só os espíritos angélicos têm. É um compromisso com a humanidade e não com a individualidade. Então, aí eu passei a entender o que é esse morreu por nós, esse morrer por nós. Começou a fazer sentido. Sentido muito mais amplo. Show de bola. Vamos lá, quarto grupo. Tá todo mundo inspirado nesse, né? Muito bom. A gente está com tempo bom, tem mais 2 grupos, vai dar tempo. Vamos lá. Acho que é o texto de Emmanuel também. O texto Caminho, Verdade e Vida, Renunciar. Isso.
E quem é o grupo? Eu esqueci de colocar os nomes, mas é o teu grupo, Alexandre né? e André. Certo. Acho que tá tu e Alexandre aí, né? Alexandre tá aí, não tá? Tá. Online. Aqui, Alexandre, gente. quer Tô começar aqui. aí pela sua parte? Quer sim, se você quiser, é ótimo. Pessoal, todo mundo já falou tanta coisa importante aí que não tem muita coisa a acrescentar. Perdão, a palavra não é importante. Todo mundo falou tanta coisa interessante, porque nesse evangelho não tem nada que seja mais importante que outro. As coisas vão se complementando, se encaixando, e acabam construindo na gente uma revolução de ordem moral. Esse trecho que eu escolhi falar aqui, perdão, falar não, é comentar, começa dizendo: fácil, porém, reconhecer como Cristo renunciou. E é muito fácil a gente ver no outro a conquista, mas ver também a queda, o deslize. Mas é natural na gente também reconhecer no outro a grandeza, reconhecer as conquistas. Eu vou dizer até que o que não é natural é a gente sentir inveja e atacar os feitos e as conquistas daquela pessoa. É dizer assim, todo mundo quer ser santo, mas ninguém quer percorrer a estrada da santificação. Então a gente já consegue reconhecer que o Cristo renunciou e como ele renunciou. É o nosso modelo e guia da humanidade, é o nosso governador espiritual, o irmão maior, o amigo divino. A gente pode dizer o que quiser, mas a gente reconhece nele a prática de tudo que ele pregou. Ele vivenciou o que falava. E aí o texto continua aqui, dizendo: aos companheiros que o abandonaram, aparece glorioso na ressurreição. Desde o jovem rico, eu senti nos nossos estudos que o foco era sempre a natureza material do desapego, né? A gente veio puxando isso, passa para o camelo, a gente tentando encaixar ele no buraco da agulha, transforma o camelo num cabo, a gente tenta tornar o impossível menos impossível para poder compreender um pouquinho a coisa. Tudo isso focando na natureza material do comentário de Jesus. Mas não é bem assim, até porque quando Marcos vai falar que... Perdão, Marcos não, como João logo no início aí falou que a natureza... O que Jesus quer dizer não é... deixa eu voltar aqui no slide, gente. Eu estou todo enrolado, desculpa. Eu estou aqui no slide, deixa eu ver. Minha gente, perdi o comentário. Perdeu o fio. Não, desculpa, gente. Amém vos digo que vós, que me seguiste no renascimento, isso que João comentou logo no início, renascimento, essa regeneração. Então, para mim, Jesus aqui, ele inverte, na verdade, ele descortina toda a natureza do que ele vinha dizendo. Só é um renascimento. Tudo isso aqui tem natureza espiritual. O jovem rico estava preocupado lá com dinheiro, com as posses. Vocês só focaram em dinheiro e posse. Eu falei no camelo da agulha, focamos novamente no material. Pedro, quando vai como porta-voz ou se achando nesse direito, se dirigir a Jesus e perguntar o que é que ele, que os demais apóstolos ganhariam com estar seguindo Jesus, por já terem deixado tudo. Mais uma vez a gente senta aí em Pedro uma preocupação de ordem material, com posse, não vou dizer com posse, mas com privilégios, né, com prerrogativas dele. Quais seriam as minhas prerrogativas? Quais seriam os meus direitos aqui, nesse novo reino? Aí Jesus vai, com essa palavrinha aí de regeneração, de renovação, realmente descortina, por definitivo, qual é a natureza do que ele vinha falando o tempo todo aí, tentando explicar. Fica legal, para mim, eu gostei muito, porque, olha, realmente, uma palavrinha para mim deu um sentido, é como se eu disse, poxa, eu devia ter lido isso a partir daqui desse ponto para o jovem rico, porque ia ficar mais fácil encaixar as coisas e, enfim. Então a gente consegue entendendo isso, a natureza realmente é uma natureza espiritual moral,
a gente consegue entender como é que Jesus aparece glorioso na ressurreição, como é que, não obstante as hesitações dos amigos, divide com eles no cenáculo os júbilos eternos. Porque também é muito legal o que vocês falaram aí, ó. Quando a gente se desincumbe, ou desincumbe o outro, melhor dizendo, desincumbe o outro, de esperar dele perfeição, uma boa conduta, a gente também está tirando de nós mesmos a obrigação de se servir como espelho, como parâmetro, como modelo para o outro. Então a gente ganha dos dois lados. Eu te liberto, meu irmão, dessa expectativa, mas também me liberto de ser divino, de ser perfeito, de ser angelical. Eu só vou levar a minha vida de acordo com minhas possibilidades, sempre fazendo um esforço para alcançar um pouco mais. É esse o desejo que nos impulsiona realmente para a evolução, né? Eu consegui um pouquinho, eu vou subir só mais um pouquinho, porque o pouquinho que eu consegui lá atrás já me trouxe um refrigério, já me trouxe um descanso, então eu vou abrir mão das expectativas que eu tenho para com vocês, para que eu me liberte e possa cuidar de mim mesmo. A gente, quando começa a cobrar muito do outro, esperar muito do outro, eu não vou nem dizer cobrar, a gente já na expectativa. Eu gosto muito quando as pessoas vêm falar assim: eu me decepcionei com você. Eu disse: que bom que foi você que se decepcionou comigo. Não fui eu que lhe decepcionei, porque eu não lhe prometi angelitude, eu não lhe disse que eu era uma boa pessoa, que eu era maravilhoso, perfeito, magnífico. Então foi você que se decepcionou, você criou uma imagem de mim que não condiz com minha realidade espiritual. Gosto muito mesmo, e isso me fez pensar nisso aqui, ó, que legal, então eu vou me desincumbir do outro, para que ao me desincumbir das expectativas com o outro, eu também me sinta mais livre, para caminhar mais livre de pressão. E ele continua aqui: observemos, portanto, o que representa renunciar por amor ao Cristo. É perder as esperanças da terra, conquistando as do céu. E a gente renuncia um pouquinho do outro, para também, renunciando ao pouco do outro, renunciar aquele elogio, aquele dizer: olha, eu consegui isso porque você estava aqui do meu lado, porque você é um irmão caridoso e estava sempre me alertando, me guiando, me levantando quando necessário. Então a gente perde a esperança de ouvir esse muito obrigado, esse agradecimento, esse louvor pelo esforço, seja lá que a gente tenha feito ou tentado fazer ao longo da caminhada com os outros. Aí sim a gente conquista as do céu. Na período que o Diego estava comentando aí, os 3 pontos finais, aquilo ali maravilhoso também, foi muito bom ouvir aquilo ali, porque olha, só a honra de servir já diz tudo, a possibilidade de ajudar, né? Eu fiquei pensando, mas olha, a possibilidade de ajudar e a honra de servir não seria a mesma coisa, não? Eu disse, não, porque a gente ajuda a quem está em necessidade, a gente mesmo, e quanto a servir, a gente serve sem esperar que o outro peça ajuda. Então servir parece ser uma coisa muito maior, é um gênero muito maior. Gostei muito. Muito obrigado por participar disso aqui. E é isso, gente. Valeu. Show. Bom, eu vou ler aqui o trecho, ainda do texto de Emmanuel. Ele diz o seguinte: se os pais são incompreensíveis, se a companheira é ingrata, se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos, unindo-nos ainda mais a eles todos, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Acaso não encontras compreensão no lar? Os amigos e irmãos são indiferentes e rudes? Permanece ao lado deles mesmo assim, esperando para mais tarde o júbilo de encontrar os que se afinam perfeitamente contigo. Somente desse modo renunciarás aos teus, fazendo-lhes todo o bem por dedicação ao Mestre, e somente com semelhante renúncia alcançarás a vida eterna. Eu peguei esse trecho aí porque Emmanuel traz uma orientação prática do que é a renúncia. Porque a gente escuta muito assim, a gente tem que renunciar em nome de Jesus. E eu confesso que eu ficava muitas vezes assim, sim, mas renunciar como? Renunciar ao quê? O que é que eu preciso fazer? Né? Que tipo de renúncia é essa? E ali ele foi muito cirúrgico, né? Ele disse assim, renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos. A gente quer muito isso na convivência.
O tempo inteiro a gente quer que o outro seja melhor, que o outro mude, que o outro se transforme, que o outro atinja o grau de idealização que eu mesmo coloquei. E renunciar a tudo isso é o convite de Emmanuel nesse caso daí. No trecho lá da Joana de Cusa, ainda no Boa Nova, ela chega com essa lamentação para Jesus, né? O capítulo é sobre isso. Ela chega assim e diz, olha, meu marido, ele ora fica ali no judaísmo, ora fica nos deuses romanos, e eu, cristão, o que é que eu devo fazer? Eu devo impor o cristianismo dentro de casa? E Jesus diz a ela, não, volte para casa, você vai ter que renunciar a isso e servir e ajudar, né? Até porque ele diz, não se colhem uvas nos abrolhos. E aí ele vai dizer uma coisa que, para mim, é o símbolo da renúncia. Ele diz assim, olha, aquelas pessoas que estão sendo espinhosas, a gente não tem que podar, a gente tem que trabalhar o solo. Porque um dia esse solo que germinou uma árvore espinhosa vai gerar uma videira. Eu achei muito bonito isso, porque em muitos aspectos a gente fica olhando para a parte frondosa, que são os comportamentos, que são os hábitos, que são os vícios. Superfície, a parte mundana. E o convite de Jesus é para a gente olhar para o solo, que diz respeito exatamente a ajudar, servir, renunciar a essa alegria da gente ver os outros melhores. Eu acho que isso daí traz para a gente uma orientação de conduta que serve para o nosso convívio familiar, para o nosso convívio no trabalho, né, conjugal, enfim. Renunciar à alegria de ver o outro perfeito. Isso é forte. Eu queria que a minha esposa fosse daquele jeito. Exatamente. Meu filho me dá essa dor de cabeça. Eu sonhei tanto em ser pai, ter um filho desse jeito. Cada um tem o seu tempo de trabalho e a gente está aqui para auxiliar e ser auxiliado. E não ficar vivendo momentos de agradabilidade. Olha, meu filho me deu isso, como eu estou orgulhoso. Vão ter pequenos momentos que a gente vai ter, nossas alegrias mundanas assim, que não são condenáveis, mas a gente é espírito imperfeito e o processo é de lapidação. É uma Transjordânia árida, né? E a gente não pode ficar esperando, tá toda hora recebendo carinho, elogio, florezinhas, isso é raro. Mas vamos para o final, né? Que acho que está Naí, Israel e Marilu. Eu acho que está Israel e Naí, né? Israel E e eu acho que nenhum dos dois estão. Só Naí. Oxe, Naí saiu. Naí saiu. Naí, ela inclusive mandou uma mensagem Tem um áudio. no YouTube aqui, dizendo que estava com problemas no celular, estava tentando pelo notebook. Mas Israel, ele deixou um áudio aqui que a gente vai reproduzir, certo? Porque ele tá com visita em casa e não pôde estar presente. Vamos lá escutar o áudio dele. Olá, boa noite a todos. O nosso grupo ficou responsável pelo texto de Rigonati. Não, tu não pode chegar muito perto, porque os celulares eles têm um detector de proximidade. Sensor. Tá no máximo já. Ficou responsável pelo texto de Rigonati, que é o Evangelho dos Humildes, o Mancebo Rico, capítulo 19. Ficou ao encargo meu, de Nair e de Marilu. Acredito que Marilu não vai participar, porque ela disse que tinha que cuidar do neto lá em Porto Alegre, então por esse motivo ela não ia poder estar auxiliando nos comentários do nosso dever de casa. Então vou fazer o meu comentário, vou comentar os 3 slides ali, e depois Nair faz os comentários dela. Se puderem passar para mim o slide e colocar o primeiro slide. Então nesse primeiro slide ali, fala: então respondendo, Pedro lhes disse, eis aqui, estamos nós que deixamos tudo e te seguimos. Que galardão, pois, será o nosso? Jesus lhes disse: em verdade vos afirmo que vós, quando no dia da regeneração estiver o Filho do Homem sentado no trono da sua glória, vós, torno a dizer, que me seguistes, também estarei sentado sobre 12 tronos e julgarei as 12 tribos de Israel. Então nessa parte do texto, dessa passagem do Evangelho, Rigonati, ele quer dizer que os discípulos de Jesus, mesmo sendo paupérrimos como eles eram, e tendo muita pouca posse material,
esses apóstolos souberam renunciar àquele pouco que tinham para seguir a tarefa grandiosa de Jesus, que é a regeneração da humanidade. E que é justo, pois que agora, no plano espiritual, eles continuam, vamos dizer assim, auxiliando também, sendo esses colaboradores do Cristo na tarefa da evangelização da humanidade, né? Porque eles fizeram a sua parte, cumpriram com a sua missão, então estariam cumprindo esse papel também junto a Jesus, nesse tribunal do plano espiritual aí, né? Sendo esse braço direito do Cristo. E quando Jesus ali ele fala assim das 12 tribos, ele se refere às 12 tribos sendo a humanidade inteira, né? E que no cargo de juiz que confere a cada apóstolo, a supremacia seria a que eles conquistaram no trabalho do Evangelho. E pode mudar aí no próximo slide. Nesse próximo slide aí, fala que: e todo o que deixar por amor do meu nome a casa, ou os irmãos, ou as irmãs, ou o pai, ou a mãe, ou a mulher, ou os filhos, ou as fazendas, receberá 100 por 1 e possuirá a vida eterna. Então nessa parte, Regonati, ele nos fala que os interesses espirituais devem estar acima de tudo, né? Acima dos interesses materiais. E que mesmo os laços de famílias, eles são transitórios. Em cada experiência que a gente estagia aqui no plano terrestre, a gente vai ter esses laços de famílias, ora como irmãos, ora como pais, ora como filhos, se alternando esses papéis de pai, de mãe. Então, que os interesses, e a questão dos cargos também, né? Que os cargos são transitórios, que nós não somos nada, nós estamos alguma coisa, e que num próximo momento estaremos em condições diferentes, dado a necessidade que a gente vai ter de aprendizado nesse crescimento de espiritualização em cada existência. Então que as questões espirituais estão acima das questões materiais. E ele fala assim também, especialmente os médiuns, aqueles que foram convocados para a luta no campo do espiritismo, né? Como aqueles missionários, através de ser palestrante da doutrina espírita, mas ele específico no texto ali em relação aos médiuns, né? Que às vezes sofrem aqueles obstáculos, né? Através do ambiente doméstico. E muitas das vezes eles passam por dificuldade com entes, vamos dizer assim, que às vezes são problemáticos nas questões morais, e que isso tenta, vamos dizer assim, impedir essa tarefa, dessa missão dentro da mediunidade, né? E que é contra essa espécie de tentação que Jesus quer que a gente se fique precavido, né? Ele quer dizer que para a gente ser suficientemente forte para não cairmos nessas tentações, né? Nessas armadilhas que o destino nos prega, mesmo através dessas questões do laço familiares, que às vezes vão impedir qualquer questão em relação às nossas missões. Pode passar aí para o último slide. E nesse último slide ali fala: porém, muitos primeiros virão a ser os últimos, e muitos últimos virão a ser os primeiros. Então nessa parte do texto, Rigonati ele quer dizer que nem sempre aqueles que foram chamados primeiro, que ouviram a palavra de Jesus, né, que conseguiram ter o contato com o Evangelho, com a Boa Nova, é suficientemente forte para perseverarem até o fim. Às vezes tem pessoas, mesmo tendo contato muito prematuramente, ele dá o exemplo aqui também assim com as pessoas que não são espíritas, que às vezes não teve contato com a doutrina espírita, mas também remetendo à questão do Evangelho, que muitas das vezes eles falem nessa missão de evangelização e de crescimento espiritual, né? No caso, que ele fala assim, que muitas pessoas que às vezes que conhecem a doutrina espírita já em uma idade mais avançada, que ele pode ser muito mais efetivo dentro da doutrina espírita, mesmo antes de desencarnar, e conseguir ter essa ascensão espiritual. Não só dentro da doutrina espírita, ele fala aqui como exemplo o espírita, né? Mas também em questão a outros cristãos também que não sejam do movimento espírita.
Então aquele que foi chamado, ouviu o chamado de Jesus, mas acabou por falir nessa trajetória dele de assimilar o Evangelho e levar adiante essa mensagem do Cristo. E que muitos daqueles que às vezes teve contato tardiamente, eles acabam se tornando esse discípulo fiel, né? A exemplo lá, a gente lembrar o exemplo de Paulo, né? Que aquela conversão, a gente sabe o cabedal desse espírito, já que ele tinha a parte intelectual e já é um espírito muito mais bem preparado, mas naquele momento onde que ele entende a mensagem do Cristo e do Evangelho, ele se transforma, deixando de ser o Saulo, o antigo Saulo, para se tornar um novo Paulo. Mas é isso aí, a minha parte do texto é essa, vamos ver sim ele com o Nair, os comentários que ela tem que fazer. Obrigado a todos aí e desculpe a ausência, ok? Ok, Israel. A gente vai encerrar o estudo, a gravação apenas, só por questões técnicas mesmo, mas fiquem conosco nos próximos programas e nos próximos estudos. Até mais, pessoal.